Olá, seja bem-vindo, eu sou Lênio, aqui do Descobrindo Eletrônica, e esta aqui é a nossa segunda aula sobre a polarização por transistor por divisor de tensão, ok? Seja bem-vindo, vamos lá à aula. Então, na nossa primeira aula sobre polarização por divisor de tensão, nós já entendemos que agora temos aqui uma tensão fixa de base, né, na base desse transistor, determinado por esse divisor de tensão, e que nós descobrimos inclusive o valor da corrente que vai passar aqui para o nosso divisor de tensão, e também aprendemos que nós temos que ter uma corrente de base emissor aqui, ó, muito pequena, né? E essa corrente tem que ser muito pequena, um dos motivos pelos quais para que não faça com que essa tensão aqui da base ela diminua, ok? Muito bem, para que fique uma tensão de base fixa. Portanto, agora vamos descobrir agora os valores de tensões e correntes aqui, nessa parte do circuito, e comparar a corrente de base, para ver quanto que vai ficar de corrente de base, para ver se a nossa corrente de base emissor, ela vai ficar em torno de 5% no máximo do valor da corrente do divisor de tensão, para que o circuito fique bem polarizado e não interfira, inclusive, na tensão do divisor de tensão, ok? Muito bem, vamos lá então? Vamos lá. Se nós temos aqui 1,8 volts na base, qual a tensão que nós vamos ter no emissor? Bom, o nosso emissor, ele está 0,6 volts mais negativo que a base. Portanto, aqui nós vamos ter quanto? 1,2 volts. Tranquilo? Muito bem, 1,2 volts. Portanto, qual vai ser a nossa corrente de emissor? A corrente de emissor vai ser igual ao quê? Para a gente achar a corrente, o que a gente faz? A gente pega a tensão e divide pela resistência. Então vai ser a tensão do resistor de emissor sobre o resistor de emissor. A tensão do resistor de emissor é 1,2 volts sobre 1000 ohms, né? 1 kΩ. A nossa corrente de emissor vai ser quanto? 1,2 dividido por 1000. 1, 2, 3. Vai dar quanto? Em ampere deu 0,0012 ampere. Só que a gente quer trabalhar com miliampere. Então vamos trabalhar com miliampere. A nossa corrente de emissor vai ser igual a quanto? 0,0012 ampere. Para miliampere fica quanto? Andamos com 3 casas para a direita, né? 1, 2, 3. 1,2 miliampere, que vai ser a nossa corrente de emissor. 1,2 miliampere, que vai ser igual aproximadamente à nossa corrente de coletor. Portanto, a nossa corrente de coletor vai ser aproximadamente igual à corrente de emissor. Praticamente igual, você pode considerar igual. Ok? Nós já aprendemos isso, né? Muito bem. Vamos agora entender um outro detalhe agora. A corrente do nosso emissor é de 1,2 miliampere. Ok. Qual que está sendo então a corrente do nosso coletor? Essa mesma corrente. Bom, se nós temos essa mesma corrente pelo coletor, qual a queda de tensão que nós vamos ter aqui no resistor de coletor? Bom, a tensão no resistor de coletor vai ser igual a quanto? Né? Para a gente achar a tensão, a gente multiplica a resistência pela corrente. Então vai ser a resistência do resistor de coletor, né, vezes a corrente do resistor de coletor, que vai ser igual a quanto? Tensão do resistor de coletor vai ser igual. A resistência vai ser quanto? 3,6 kΩ. Vezes quanto? A corrente que passa pelo coletor, que é 1,2 miliampere. 1,2 miliampere. Nossa tensão do resistor de coletor vai ser igual a quanto? 3.600 vezes 1,2. 3.600 vezes 1,2, que vai dar quanto? 4.320. 4.320 milivolts. Se a gente está multiplicando 1000 por 1000, a gente já sabe, já aprendeu, né? Que o miliampere é 1 vezes 10 a menos 3, né? Então, se a gente está multiplicando 1000 por 1 vezes 10 a menos 3, o que a gente faz agora? A gente multiplica, a gente divide isso daqui por 1000. Ó. Se multiplicamos por 10 a menos 3, agora a gente divide por 1000. Então vai ser 1, 2, 3. Ou seja, a tensão do resistor de coletor vai ser igual a quanto? 4,3 volts. Qual é a nossa tensão então aqui?
4,3 volts, que é a queda de tensão aqui, ó, no resistor de coletor. Ok? Muito bem. Então temos a tensão do resistor de coletor, temos a tensão do nosso resistor de emissor, temos a tensão do nosso resistor de coletor emissor? Praticamente sim. Se nós temos uma queda aqui de 4,3, 10 volts menos 4,3 dá quanto? 4,3 para 5 dá 0,7, para 10 são mais 5. Então vai ficar quanto aqui? 5,7 volts. 10 menos os 4,3 aqui. Vai ficar aqui quanto? 5,7. Ok? Muito bem. Se daqui para cá a gente tem 5,7 e daqui para cá a gente tem 1,2, qual a tensão do aqui de coletor emissor? 5,7 menos 1,2. Não é isso? 5,7 menos 1,2. Que vai dar quanto? 4,5 volts. Portanto, eu vou resumir esse circuito nosso aqui com resistores aqui do lado agora. Vamos ficar com mais 10 volts, nosso mais B, o resistor de coletor. Aqui vai ser um resistor de coletor emissor, né? Porque o transistor está funcionando numa média condução, né? Ele não está saturado. Se ele não está saturado, então ele está numa média condução. Significa que tem um valor de resistência aqui, como se fosse um resistor de coletor emissor. Ok? Muito bem. Então esse cara aqui de cima é de quanto? De 3,6 kΩ. Esse cara de baixo é de quanto? De 1 kΩ. E esse cara aqui, a gente não sabe ainda. Só que a gente sabe o que, ó? A gente sabe o valor da queda de tensão aqui, ó. Que é de quanto? De 4,5 volts. A gente tem a tensão aqui, ó, que é de quanto? De 1,2 volts. E a gente tem a tensão aqui, ó. Qual que é essa tensão aqui? De 4,3 volts. Matamos a charada. Olha que beleza. Virou pra gente uma associação de série de resistores. Por isso que eu comento com vocês. Você está chegando no canal agora, está chegando aqui com a gente, tá? Começa a assistir a resolução de exercícios lá, que está em verde lá, resolução 1, resolução 2, resolução 3 de resistores. Passa por lá primeiro, para você entender como é que a gente resolve as diferenças de potenciais de resistores, tá bom? E daqui a 1 ou 2 dias também, eu vou colocar já outros vídeos que eu tenho prontos, explicando os conceitos básicos de diferença de potencial, para vocês também assistir antes, os conceitos básicos de diferença de potencial. Para quando você chegar aqui, você já está por dentro, 100%. Tá bom? Vamos lá então. Então isso aqui tudo, ó, virou resistor para a gente. Ó. Isso tudo aqui virou resistor. Então como é que a gente sabe o valor dessa resistência aqui de coletor emissor se tem valor de tensão aqui e valor de tensão aqui? É muito simples, né? A gente já sabe fazer isso. Se um resistor de 1 kΩ, ó, um resistor de 1 kΩ, ele tem 1,2 volts de tensão, esse resistor aqui que a gente não sabe, vou chamar de X, que tem 4,5 volts de tensão, qual que é o valor da resistência dele? É muito simples, ó. Olha que interessante. Se 1 kΩ tem 1,2 volts, esse resistor de 4,5 volts que está em cima dele vai ter quanto valor de resistência? É muito simples. Você pega aqui, ó. Você pega o 4,5 daqui, ó, e divide por 1,2. 4,5 dividido por 1,2 dá quanto? 3,75. O resultado dessa conta aqui deu 3,75. O que significa isso? Significa que esse resistor aqui, ó, de coletor emissor, que está com 4,5 volts, ele tem uma resistência de 3,75 vezes maior que essa resistência aqui, ó. Entendeu? O resistor de coletor emissor aqui, ó, que é o coletor emissor do transistor, que tem 4,5 volts, ele tem uma resistência ômica de quanto? De 3,75 vezes maior que esse daqui. Por quê? Porque 4,5 dividido por 1,2 dá 3,75. Então, se esse resistor aqui, ó, aqui,
é 3,75 vezes maior do que esse, o que eu faço? Eu pego 1000 ohms e multiplico por 3,75. Que vai dar quanto? 3.750. Significa que o nosso resistor aqui de coletor emissor tem uma resistência de quanto? De 3.750 ohms. Olha que legal, 3.750 ohms. Interessante, né? Esse cara aqui, ó, ele tem uma resistência de 3.600 ohms e tem um valor de 4,3 volts em cima dele. A resistência entre coletor e emissor aqui, ó, é um resistor que está aqui praticamente. Ele tem 4,5 volts. Significa que ele é um pouco maior a resistência dele do que o outro de cima. E é verdade, ó. Aqui, ó, 4,5 volts deu 3.750. 3.600 volts deu quanto? Ficou com uma queda de 4,3 volts. Beleza? Então a gente matou. Descobrimos o valor aqui da tensão aqui, descobrimos o valor da tensão aqui e o valor da tensão aqui. Com isso nós determinamos inclusive o valor da resistência do coletor emissor, que a gente pode dizer com toda certeza que entre o coletor e emissor desse transistor aqui, ó, ele está funcionando com uma resistência aqui de 3.750 ohms. Coisa linda, né, gente? É muito bonito isso, é muito bonito. Tá bom? E qual a corrente que está passando por aqui? A corrente que está passando por aqui é 1,2 mA. 1,2 mA. Que é a mesma corrente que está passando por aqui. É a mesma corrente que está passando por aqui. Legal? Muito bem. Então é o seguinte, ó, nós temos uma corrente passando aqui de 1,2 mA, né? Agora vai entrar em algo muito importante para fundamentar agora para você, para fazer você agora gravar isso na sua cabeça e nunca mais você esquecer. Desde que você faça esse exercício também. Se você fizer esse exemplo aqui que eu dei agora, você calcular do jeito que eu fiz aqui, passo a passo no caderno, você vai memorizar isso, você vai aprender, tá? Então, o que faltou de fazer agora? Faltou fazer o seguinte: no começo lá da primeira aula de diferença de potencial, aqui, ó, aliás, de divisor de tensão, a gente chegou à seguinte conclusão, que a corrente, vou colocar em verde aqui, ó, não sei se a câmera vai dar para mostrar o verde, mas vamos ver. Essa corrente aqui, ó, de base emissor aqui, ó, ela tem que ser no máximo 5% do valor dessa corrente aqui que passa por aqui, ó, por esse divisor de tensão. E a gente já sabe o porquê que tem que ser isso, né? Eu expliquei isso no primeiro vídeo anterior. Divisor de tensão, tá bom? Então olha só que legal. Vamos ver se a corrente que passa por aqui, pela base emissor, é no máximo 5% do valor da corrente que passa por aqui. Vamos, como é que a gente faz isso? Bom, agora você tem que entender esse outro conceito aqui, muito importante, gente, muito importante, mas muito importante, para você poder polarizar o transistor, que é o seguinte: o transistor, quando ele sai de fábrica, ele sai com a folha de dados dele, que é o datasheet, para você analisar. E lá no datasheet tem o ganho beta dele, que lá vai estar escrito assim, ó, esse transistor aí, o ganho dele vai poder variar, por exemplo, entre 36 e 300. Então você vai trabalhar com o ganho desse transistor, sabendo que ele vai poder trabalhar nessa faixa aqui, ó, entre 36 e 300. Aí você tem que entender o seguinte: bom, se ele tiver um ganho de 36, por exemplo, significa que no ganho de 36, a corrente de base emissor dele vai ser uma corrente maior. Por quê? Porque ele vai amplificar no máximo 36 vezes. Bom, se ele vai amplificar no máximo 36 vezes essa corrente de base para a corrente de coletor, significa que a corrente de base dele é maior. É uma corrente, de certa forma, grande, maior.
Por quê? Porque ele vai amplificar essa corrente no máximo 36 vezes. Ok? Muito bem. Então, o pior caso desse transistor, o que é nessas características aqui? O pior caso desse cara aqui é o seguinte, é o 36. Porque significa que o ganho 36 ele vai ter uma corrente grande, comparado como se fosse um ganho de 300. Porque num ganho de 300, ele vai ter uma corrente bastante pequena aqui. Para amplificar essa corrente bastante pequena, para 300 vezes maior, para poder passar essa corrente pelo coletor. Como ele está com um ganho de 36, significa que ele tem uma corrente que ele vai amplificar essa corrente 36 vezes só, e não 300. Portanto, é uma corrente grande, de certa forma. Então, o pior caso do transistor qual que é? É o caso do de 36. Então, nós vamos considerar com que ele tenha um ganho de 36. O que a gente faz? Muito simples. A gente quer descobrir corrente de base, né? O que a gente faz? A gente pega, para saber a corrente de base emissor, a gente pega a corrente de coletor e divide pelo beta. A corrente de coletor é quanto? 1,2. Dividido por quanto? Pelo ganho de 36. Quanto que é 1,2 dividido por 36? 1,2 dividido por 36 vai dar quanto? Olha lá. 1,2 dividido por 36, né? 1,2 dividido por 36 vai dar quanto? 0,0333. 0,0333. O que? Miliampere. Porque esse 1,2 aqui é miliampere. Então é 1,2 miliampere dividido por 36. Vai dar quanto? 0,0333 miliampere. Isso. Que vai ser a corrente de base emissor. Só que a gente quer comparar agora essa corrente de base emissor com a corrente que está passando aqui pelo divisor de tensão. Se a gente colocou aqui em micro, então vamos transformar aqui também em micro, para ficar mais fácil a comparação. Então, 0,00333 mili para micro, eu ando o quê? 3 casas para a direita, né? Eu estou em mili, para micro, eu ando 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Que vai dar quanto? 33,3 microampere. Portanto, a minha corrente de base emissor está sendo quanto nessa polarização que a gente fez aí? Está sendo de 33,3 microampere, que está sendo a nossa corrente de base emissor. Lênio, você falou para a gente que essa corrente de base emissor, ela tem que ser no máximo 5% do valor da corrente do divisor de tensão, hein, que passa por aqui. Isso mesmo. Vamos ver quanto que vai dar? Quanto que dá 5% de 810? 810 microampere. 10% dá quanto? 10% dá 81, né? 81. Isso. E 5%? 5% é metade de 81. Que é quanto? Vamos arredondar para 41. 41 micro. Vamos arredondar para 41. Então aqui, ó, o máximo que a corrente poderá circular pela base emissora do transistor, para a gente ficar tranquilo e saber que a gente está obedecendo uns 5%, certo? Quanto que tem que ser a corrente máxima que tem que passar por aqui? 41 microampere. 41 microampere. Microampere. Qual que é a corrente que está passando pela base? 33,3 microampere. Olha isso. A nossa corrente de base emissor, ela está dentro da especificação para projetos, que é o que? Olha, você está trabalhando com resistores de polarização de 5%. Coloque uma corrente de base aí de 5%, o valor da corrente do seu divisor de tensão. No máximo, 33,3. Não chegou a 41. Ficou um pouquinho abaixo ainda. Portanto, ó, o nosso circuito está muito bem dimensionado. Tá vendo? Ficou bem dimensionado. Tá bom? Então é assim.
Então a nossa corrente de base emissor ficou boa, ficou uma corrente baixa, comparado com a nossa corrente aqui de divisor de tensão, e polarizamos nosso transistor, cujo transistor ficou trabalhando em média condução, com uma corrente de quanto? De 33,3 microampere. Com corrente de base, né? De 33,3 microampere. Ok? Então nós vamos fazer aqui agora a nossa reta de carga. Ó. Nossa reta de carga do transistor aqui. Ó. O nosso transistor está com uma corrente máxima de coletor de quanto? 1,2 mA. Ele não está saturado. Tudo bem. Corrente de coletor máximo. 1,2 mA. E qual que é a tensão coletor emissor? VCE. Qual que é a tensão coletor emissor? A tensão coletor emissor de quanto? De 4,5 volts. 4,5 volts. Essa aqui é a nossa reta de carga. Isso aqui a gente fala que esse ponto aqui, ó, é o nosso ponto quiescente, né? Ou seja, a corrente de estabilização desse coletor do transistor aqui, ó, é de 1,2 mA. E ele não está trabalhando na região de saturação. Não, por quê? Porque esse coletor emissor dele está com 4,5 volts. Se ele estivesse trabalhando na região da saturação, qual seria a tensão do coletor emissor? Seria 0 volts, né? E aqui seria a nossa corrente de saturação. Portanto, essa aqui não é corrente de saturação. É uma corrente de estabilização do transistor, de 1,2 mA. A corrente máxima dele de coletor é de 1,2 mA, para uma tensão de coletor emissor de 4,5 volts. Tá bom? Esses aí, gente, são os princípios que vocês devem adotar para você fazer uma polarização de transistor utilizando a polarização por divisor de tensão. Tá? Para uma pessoa que vai fazer manutenção, para uma pessoa que vai fazer conserto de placas eletrônicas, não precisa entrar em tantos detalhes assim do circuito. Tá? Não precisa. Você pode ir medindo as tensões, entendendo como o circuito funciona, sabendo quanto deve ter de polarização de base, quanto deve ter de tensão de emissor, quanto vai ter de tensão de coletor. Dentro de uma média, você olhando para o circuito, sabendo os valores dos resistores, você sabe. Agora, para quem vai projetar um circuito, ele vai ter que entrar em mais detalhe assim. Vai ter que pensar um pouco, vai ter que elaborar mais, vai ter que dar atenção para os detalhes. Para quando ele projetar um circuito assim, ele sabe que quando ele projetar um circuito assim, ele vai ligar o circuito e o circuito vai funcionar 24 horas por dia e o ano inteiro. Não é isso? Tá bom? Espero que tenham gostado. Dá o joinha se você gostou, se inscreva no canal, clique no sininho aí para você receber as notificações e acompanhe o canal aí. Você está chegando agora, é iniciante eletrônica, o foco aqui desse canal é ajudar você a afiar o machado, tá? Para você ficar craque nos fundamentos da eletrônica, para você ficar um craque nos fundamentos da eletrônica, tá bom? Então, assista as aulas aí, como eu comentei, sobre resolução de exercícios que está em verde. Depois assista as aulas sobre diferença de potencial. Vai assistindo as aulas e depois, por último, você assiste as aulas de polarização de transistores. E assim você vai galgando no conhecimento aí, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula. Valeu!